Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alfredo e esse é o Repórter Pod, o podcast do jornal O Repórter Regional, dirigido pelo nosso amigo jornalista aqui presente, Walter Wolff. É isso aí, Zé. Mais um podcast bacana, começando aqui, e hoje vai ser legal, hein? Vai dar muita polêmica aí, vamos falar muito. O nosso convidado de hoje é vereador pelo PT de Embu das Artes e tem algumas coisas em comum comigo. Ele é filho de professores e é economista também. Eu fiz economia antes de fazer medicina. Seja muito bem-vindo, Uriel Biazin. Muito obrigado. Obrigado, Walter, obrigado, Alfredo, toda a equipe do Repórter Regional, Repórter Pod. Para mim é uma felicidade, né, estar aqui para bater esse papo com vocês, para bater um papo com as pessoas que estão presentes, estão comunicando as coisas que acontecem na nossa região. A gente sabe das dificuldades em termos de comunicação que muitas vezes tem a nossa região, né? São Paulo puxa tudo, né, como a gente fala, mas eu acho que trabalhos como o de vocês enaltecem muito o que a gente faz aqui dentro da política e informam a população, que é o mais importante. Uriel, vamos começar agora falando de você. Você parece ter 20 anos, um cara jovem, e o pessoal fala que o partido não renova. E você aprova que o Partido dos Trabalhadores renovou. Exatamente. Gentileza sua, 20 anos, eu tenho 27 anos. Eu faço parte desse processo de renovação do Partido dos Trabalhadores, a tão falada renovação do Partido dos Trabalhadores, né, que é fundamental, mas que eu digo que já vem de um tempo já, né? Você tem uma geração aí que foi eleita em 2020, que já tem muita gente legal, que foi referência para mim, tanto no estado de São Paulo, quanto em outros estados também, referências em termos de política. E também nós temos essa geração de 2024, que eu tenho diversos nomes para citar aqui para vocês, que contribuem muito com essa causa. Eu acho que a esquerda em geral, o Partido dos Trabalhadores, entendeu a importância de renovar os quadros, de ter pessoas que realmente tragam essa comunicação mais atualizada, né, principalmente junto com a juventude. A gente faz parte dessa geração, construímos um projeto para chegar, e hoje sou o vereador mais jovem da Câmara de Embu das Artes. Uriel, eu acompanhei a campanha de prefeito de Embu das Artes. Eu fui em alguns eventos e eu não lembrava de você, cara. Foi surpresa ou você já esperava a sua eleição? Porque eleição, nada é esperado, né? Sim. Todo dia muda. Como é que foi para você ser eleito vereador de Embu? Walter, eu falo assim, cara, eu venho muito do esporte, né? Meu pai, professor de educação física, me deu aula durante bastante tempo. Joguei handball bastante tempo, joguei futebol. E todo lugar que eu entro para jogar alguma coisa, para disputar alguma coisa, eu entro para ganhar, né? E foi dessa forma que a gente começou também a construir, né, um projeto político. Em 2020, eu, depois de ter estudado sempre escola pública na cidade de Embu das Artes, fiz cursinho, sou fruto dos cursinhos populares, fui estudar na UFSCar, estudei 4 anos e voltei em 2020 para Embu e começamos a desenhar um projeto político na cidade. 2020 foi a primeira eleição da história do PT de Embu, onde a gente não teve nenhum vereador, isso foi muito ruim. Começamos a desenhar esse projeto. Em 2022 tivemos uma trajetória super importante, né? Depois de já ter construído Juventude do PT em Embu, várias lutas, né? Aquela luta na pandemia contra o bolsonarismo, a questão de enfrentar as pessoas que estavam negando a vacina. Em 2022 fizemos uma campanha linda aí do presidente Lula, mas também da Rosângela, deputada Tainara Faria. Construímos também um espaço junto com a deputada Tainara, da qual eu sou muito grato, dentro da Assembleia Legislativa. Então eu estive 2 anos na Assembleia Legislativa e tudo isso serviu como uma faculdade para mim. Tudo isso serviu como uma preparação. E eu digo que o nosso diferencial em termos de eleição, eu disputei com gente muito grande em Embu das Artes, né, a Câmara de Vereador. Disputei com vários ex-vereadores, disputei com gente que já foi deputado estadual, gente muito grande, mas eu acho que nosso diferencial sempre foi, primeiro, né, ter uma organização muito grande, realmente tentar se inteirar e focar na estratégia, né, que a gente está falando. Eu sempre falo para as pessoas, quando você faz uma campanha eleitoral, você precisa ter
1%, no máximo 2% dos votos, nada mais do que isso. Então você tem que acessar muito bem o público. Então a nossa estratégia, acho que deve ser por isso que não me viu lá na campanha, ela foi muito mais de conseguir fazer uma comunicação nichada do que justamente fazer o barulho, que muitas vezes é a estratégia de uma campanha tradicional. Então foi dessa forma. Para mim, não foi surpresa nenhuma, apesar de ter ficado muito feliz. Estava até falando com o Max, estava vindo aqui comigo, foi o dia que acho que eu mais chorei na minha vida, foi esse, porque foi uma realização muito grande. A gente sabe a dificuldade que é alcançar uma cadeira de vereador, mas pra gente foi a realização de um trabalho e foi aquele passo a passo que chegou onde a gente queria chegar. Em 2021, vocês encabeçaram um movimento em Embu das Artes contra Bolsonaro, durante a pandemia de 2021, no auge da pandemia. Você poderia falar um pouquinho sobre esse movimento? Sim, 2021, eu acho que até volta na parte da abertura que eu falei, né? Primeiro, a dificuldade que a gente tem na Grande São Paulo por conta da capital. Né? Você pega, primeiro, né, toda a comunicação que a gente tem, a comunicação tradicional, a grande mídia, ela é focada na cidade de São Paulo. Os movimentos que a gente tem, tanto de esquerda quanto de direita, eles se centralizam em São Paulo. E eu sempre entendi que a gente precisava fomentar movimentos, fomentar grupos, fomentar organizações nas cidades. E dessa forma, já estavam tendo várias manifestações, né, contra os absurdos do bolsonarismo, a questão de negar a vacina, diversos problemas estavam acontecendo, mas eu acho que faltava essa questão de dentro da cidade, fazer essa comunicação. Então o movimento Embu contra Bolsonaro, ele vem numa linha, primeiro, né, de priorizar as pessoas que estavam sofrendo muito naquele momento de pandemia, tanto com falta de vacina, quanto na questão do acesso à renda também, e ter essa comunicação dentro da cidade. Tanto é que a gente constrói um movimento e uma manifestação muito legal, muito grande, na Praça de Embu das Artes. Eu acho que isso foi fundamental para a gente conseguir, primeiro, né? É uma experiência muito legal você liderar um movimento, uma organização, você aprende tudo que envolve aquilo ali, os problemas, as coisas legais e tal, e na outra questão você conseguir fazer essa comunicação. Então, para mim, foi uma experiência muito legal. E o que faltou para a Rosângela ganhar a eleição? Não vale dizer que faltou voto. O que faltou para ela conseguir ganhar a eleição? Porque o PT já estava mais organizado, né, nessa eleição. Sim, cara, eu acho que primeiro é o seguinte, né, é importante fazer uma análise macro, né, quando a gente fala de eleições municipais. A gente teve, primeiro, uma dificuldade geral. E isso não é o Uriel que está falando, isso aí é toda a parte institucional do PT, tanto a nível do Estado quanto a nível federal. Uma dificuldade no Estado de São Paulo de ganhar prefeituras, né? Nós tivemos dos 565 municípios, é isso? Talvez eu esteja errado, mas deve ser alguma coisa por aí. Foram 4 prefeituras, né, no Estado de São Paulo, então é um número muito baixo. Perdemos algumas prefeituras estratégicas como Araraquara. E eu falo que na eleição municipal, né, ao contrário, inclusive, da eleição da Câmara de Deputados Nacional, da Câmara Estadual, a vitória ela foi muito menos dos polos, então do bolsonarismo ou do petismo, da esquerda, e muito mais do centrão, né, daquelas figuras que têm menos posicionamento a nível nacional, né, que muitas vezes elas não têm essa posição de, pô, eu gosto do Lula, eu gosto do Bolsonaro. Se você olhar o fenômeno, por exemplo, vamos olhar a capital, né? Nós tínhamos 3 figuras muito grandes lá. A gente tinha Guilherme Boulos, tínhamos Pablo Marçal e tínhamos Ricardo Nunes. O Marçal polarizando a direita, o Nunes se aproximando do Bolsonaro, mas também escondendo muitas vezes o apoio que o Bolsonaro tinha, porque ele entendia que aquilo fazia ele perder voto, e o Boulos muito próximo ao Lula. E aí a gente vê a vitória do Nunes justamente por ter essa baixa rejeição, né? Então eu acho que explica um pouco disso em Embu, porque a gente tem a Rosângela, primeiro, né, do Partido dos Trabalhadores. Então é isso, o Lula ele vem sempre do nosso lado. As pessoas que gostam, elas já gostam da gente, ou pelo menos já tem uma primeira aceitação de cara, e as que não gostam já tem essa rejeição de cara. Então eu acho que isso é um fenômeno. E na questão municipal, primeiro, né, eu acho que houve uma dificuldade, primeiro, da gente conseguir combater uma questão que vem muito presente em todo o estado de São Paulo, que é a dificuldade que a gente tem de compra de voto. Acho que foi uma coisa que tem acontecido muito. Em Embu das Artes não é diferente, né? Nós ouvimos relatos de votos a 200, a 250 reais. Isso nós temos notícia de que aconteceu na cidade. E a outra coisa é a gente trabalhar uma comunicação de que realmente é possível
né? E é necessário, né, ter esse voto de mudança, porque infelizmente, até pelo noticiário que a gente tem de Embu geralmente, as pessoas que votam contra o grupo que lá está, elas votam muitas vezes por coragem, né? Por ter coragem de desafiar, né, o grupo que está lá, e muitas vezes existe esse medo dentro da cidade. Tanto é que a Rosângela é conhecida por ser a mulher de coragem, né? Então eu acho que tudo isso foi muito importante. Eu acho que houve essa dificuldade, houve a dificuldade também, que eu acho que é super necessário. Em Budas Artes, 2024 foi a primeira eleição da história da cidade em que houve a possibilidade de ter um segundo turno, porque bateu mais de 200 mil eleitores. E a eleição, ela se polarizou entre duas candidaturas, apesar de ter 4, né? 2 candidaturas estavam com quase todos os votos e as outras 2, a gente pode dizer, a nível de votos, irrelevantes. Então, a dificuldade de ter uma terceira opção e de provocar no segundo turno, porque aí o jogo é completamente diferente, né? Aí o terceiro, o quarto, ele vai influenciar muitas vezes muito mais no resultado. Isso não aconteceu. Então, acho que isso foi, inclusive, um erro, né? A nível de estratégia e do campo de oposição de Embu das Artes não ter essa terceira via, essa terceira candidatura. E só para complementar, em 2020, por exemplo, né, quando o ex-prefeito Ney Santos ele é reeleito sem 50% mais um dos votos. Então, se em 2020 já tivesse a possibilidade de segundo turno, ele mesmo iria para um segundo turno, né? Ele que teve uma votação muito alta. Então, eu acho que isso aí seria fundamental para a gente conseguir provocar e ter maiores chances na cidade de Embu das Artes, mas eu tenho certeza que a Rosângela ainda será a nossa prefeita em algum momento. Uriel, queria falar com você. O Abdan esteve aqui com a gente e ele disse que o Hugo tenta melhorar, tenta fazer alguma coisa, mas não consegue. Você acha que o Ney ainda continua mandando no Embu? Na prefeitura? Cara, eu acho assim, eu acho que o ex-prefeito ele tá muito mais preocupado com os projetos que ele tem, e aí ele diz a todos os cantos, né, que ele é candidato a deputado e tal, e eu acho que também é muito cômodo, né, nós colocarmos sempre na conta do ex-prefeito as dificuldades que hoje o Hugo tem. A realidade é que o Hugo é prefeito da cidade. O Hugo é um cara que não pode dizer que não teve experiências anteriores para ser prefeito, foi vereador, foi presidente da Câmara, foi vice, então assim, não tem do que se queixar nessa questão, e hoje vem fazendo um trabalho péssimo na cidade a nível de gestão, né? Tem tido dificuldades gerais dentro da cidade de conseguir fazer evoluções de trabalhos foram realizados. A gente vê na cidade que a gente tem a continuidade desse trabalho da maquiagem, né, que é feito. Então eu até falei outra vez lá na tribuna que deu uma grande repercussão. A gente tem o governo da maquiagem, a pintura que chamam de reforma. Outra vez chegaram 4 ônibus novos na cidade de cor diferente que disseram que era investimento no transporte e de que as coisas iriam mudar. Hoje as principais obras, né, que eles falam, né, dentro da cidade são obras do governo federal, obras do PAC. Então, a todo momento, nesse movimento de pegar carona, né, nas coisas que acontecem e de tentar maquiar as coisas, inclusive seguindo numa linha que a população já rejeitou, isso para mim está provado, né, de que passou do ponto você ter prefeitos com modelos parecidos com o prefeito de Sorocaba, né, essa coisa dessa comunicação, dessa coisa que fica ridícula, né. Tudo bem, eu concordo que a política ela é séria, mas ela não precisa ser chata, mas você também não pode virar um personagem, né, porque isso não é bem aceito e não é isso que se espera de um gestor público. Então, assim, é dessa maneira que eu avalio. Eu acho que montou-se uma equipe muito despreparada, a gente tem uma Câmara que infelizmente a maioria só dá amém para o que vem do executivo. Isso conta muito a desfavor de toda a cidade, de toda a população. Mas na sua eleição aí do Abdan, deu uma melhorada na Câmara. Tinha dado uma melhorada, né, Uriel? O que aconteceu? Os vereadores se bodearam de novo? Cara, eu acho que primeiro assim... Vocês formaram a mesa, né? Sim, formamos a mesa diretora. Nós tivemos uma eleição, vocês imaginam, né? Dia 1º de janeiro, meu primeiro dia na Câmara de Vereadores, nós tivemos uma eleição da mesa diretora de 8 horas, né, acontecendo, foi um caos aquilo ali. E o que aconteceu foi que teve um movimento de parte dos vereadores da base de não aceitar a candidatura imposta pelo ex-prefeito, né? Então, assim, isso colocado de maneira muito clara. Esses vereadores nunca se colocaram como vereadores de oposição, nem nada nesse sentido. Então, não há nada a cobrá-los com relação a isso.
A eleição da mesa diretora, eu entendo que ela foi importante, né, para Embu das Artes, para a cidade, porque hoje a gente consegue ter um mínimo de respeito dentro da Câmara de Vereadores, a gente consegue ter o mínimo de civilidade. A gente teve gestões anteriores de presidência da Câmara aí, que foi um cenário absurdo, um cenário de total sufocamento da oposição, e não é isso que a gente espera. Nós conseguimos ter avanços, por exemplo, com relação à presença e realização de projetos por parte da oposição, com a aprovação das emendas parlamentares, mas os demais vereadores fizeram uma opção. Tanto os 7, né, que já eram da base do governo, quanto os outros 2 que foram eleitos pela oposição, de compor a base do governo. Acho que a gente tem que respeitar. Não concordo, não é dessa maneira que eu entendo deva agir, mas nós fazemos um embate político dentro da Câmara. Eu acho que a gente teve uma evolução, teve um salto de qualidade, mas eu acho que a gente precisava ter mais independência do Executivo para continuar nessa evolução. Uriel, fala um pouquinho sobre a tradição do PT no Embu, Geraldinho Siqueira, Chico Brito. Você conheceu as pessoas, sabe da história deles? Cara, muito, muito. O PT... É legal falar que o PT ele ganha Embu antes de ganhar no Brasil, né? A gente tem Geraldo Cruz, que foi nosso primeiro prefeito, né, da cidade, do PT. Ele foi eleito na cidade de Embu em 2000, né? O Lula eleito em 2002, né? Então, esse movimento nacional, ele ocorre também muito partindo da base, né, dos municípios. Eu acho que tudo isso é bem legal, é bem importante. Eu entendo que a primeira gestão do PT na cidade, ela foi revolucionária para a cidade. Embu não tinha as questões básicas como maternidade, GCM. Geraldinho Cruz? Geraldo Cruz, exatamente. Que foi deputado, hoje é presidente do PT de Embu, tenho total máximo respeito por ele. Acho que foi super importante, né, para a cidade. Nós tivemos uma segunda gestão, que foi a gestão do ex-prefeito Chico Brito, que depois optou por seguir um outro caminho, nós respeitamos, mas eu entendo que essas gestões, elas trouxeram, primeiro, muita diversidade. Hoje, 90% dos equipamentos públicos da cidade, podemos falar isso mapeado, tá? Isso, não estou tirando nada da minha cabeça, não. São equipamentos que vieram dessas gestões, foram construídos por essas gestões. Eu acho que Embu deve muito ao Partido dos Trabalhadores. E é isso, né? Por isso que em 2020 foi uma eleição tão complicada, né? Porque a gente tem a candidatura da Rosângela, que foi uma candidatura super importante, ela alcança 27 mil votos, mas infelizmente não tivemos vereadores. E não tendo vereadores na Câmara faz muita falta. Foi a primeira vez da história do PT, né? Ô, Uriel, como é que tá a saúde do Embu? Eu vejo muita reclamação nas redes sociais. Como é que tá hoje? Deu uma melhorada ou não? Cara, a saúde de Embu, a gente tem, primeiro, né? Ele é um cenário caótico. E aí, quando a gente faz essa crítica dentro da Câmara de Vereadores, o que a gente escuta muito, né? Tá, mas assim, não existe nenhum lugar do Brasil onde a saúde está boa. Primeiro que é mentira, né? A gente tem lugares onde a saúde ela consegue se organizar mesmo com as dificuldades financeiras. E mesmo lugares, municípios onde a saúde enfrenta dificuldade, nós vemos, primeiro, esforço e avanços por parte do interesse da gestão pública, né? Isso, infelizmente, não é o cenário que a gente encontra em Embu, né? Primeiro, os problemas que acontecem, a gente vê muita terceirização do que são os problemas. Então, o problema é sempre a empresa, ou o resultado do exame não saiu porque o problema é o governo do estado. Nunca o problema é da gestão municipal, né? E a gente sabe que muito da gestão, né, do que vem de recurso do governo federal, do governo do estado, ele vai impactar na gestão municipal. E a gente vê dificuldades muito grandes. Pô, a última gestão, né, juntando com essa, ela acho que vai juntar aí 8 trocas de empresa, né? Eu sempre dou um exemplo, pô, se uma pessoa tem um namorado, uma namorada, e aí troca 8 vezes, será que o problema é namorado ou é ela, né? Uriel, então, assim... Você está falando das organizações sociais que administram as UPAs, UBS. Exatamente. Então, assim, 8 trocas e o problema são sempre os terceiros, são sempre os outros, e a gente vê que tem uma dificuldade muito grande de avanço disso, né? Embu hoje já está com quase 300 mil habitantes, né? Acho que já passou da hora de puxar uma articulação para ter um hospital municipal na cidade de Embu das Artes, mas para isso tem que ter interesse político. E mais UBS, e mais UPAs. Com certeza, cara. Eu acho que essa capilaridade é super importante. E aí, voltando, né? Quando a gente vê avanços na cidade, quando a gente fala dessa questão da saúde, são avanços que vêm do governo federal. Hoje nós temos o início de 2 obras super importantes da cidade, de UBSs, né, de lugares que precisam muito, como é no Jardim Santo Antônio, no Jardim do Colégio, que são obras do PAC, do governo federal, né? Então são avanços que vieram de lá.
Eu vi que você faz parte da comissão lá de saúde e educação, né? Não. De meio ambiente. Meio ambiente. E o meio ambiente de Embu? Que eu vejo, eu publiquei uma matéria falando, o pessoal reclamando da Nova Raposo, né? Que ia cortar lá e tal. Como é que tá o meio ambiente de Embu, Uriel? Cara, acho que primeiro, olhando num cenário macro, né? Vamos falar pré-Nova Raposo, 2022, nós temos um dado muito alarmante que Embu foi a cidade da Grande São Paulo que mais desmatou Mata Atlântica, né? Então, primeiro, né, a gente tem esse processo que acontece, né? Acho que principalmente ali depois da pandemia, as pessoas começaram a trabalhar mais de casa, a gente tem um processo, inclusive, das pessoas saírem um pouco da cidade de São Paulo e as pessoas buscarem mais qualidade de vida, né? E muitas vezes as pessoas buscam cidades da Grande São Paulo, tudo isso acontece, só que isso é correto, é um processo normal. Agora, essas cidades, elas precisam continuar respeitando o seu processo do meio ambiente e a sua ecologia. Nós vemos, primeiro, o avanço de condomínios e mais condomínios em áreas de APA, de Embu das Artes, áreas de proteção ambiental, né? Isso é um grande problema da cidade, isso que acarretou. E agora, com esse projeto da Nova Raposo, que primeiro, né? Vocês sabem, ela primeiro vai vir aqui de São Paulo, ela passa por Cotia, e ela vai fazer um corte por Embu das Artes, que primeiro vai desmatar áreas gigantescas, áreas de proteção ambiental, ou seja, áreas que já estão protegidas e são áreas estratégicas para todo o meio ambiente do estado, do Brasil, podemos dizer assim. E além disso, ela vai trazer desapropriação, né, para diversas casas. Porque você fala, vamos analisar aqui, se por aqui passa uma rua, na hora que tiver uma rodovia, a gente vai ter pelo menos 5 vezes esse tamanho, né? E para isso, muitas vezes, casas serão derrubadas, pessoas serão derrubadas de suas casas, então a gente tem feito muito essa comunicação. Eu acho que é importante falar também do projeto da Nova Raposo, que o projeto da Nova Raposo não é um projeto de melhoria da mobilidade das pessoas que pegam a Raposo todos os dias, e essa Raposo de muito trânsito, né? Eu acho que é importante falar isso. Ela é um projeto que busca o escoamento de mercadorias. Eu acho que para isso para mim é muito claro, né? Então, quando a gente fala de melhoria de qualidade de vida para as pessoas, deveria se investir em transporte público, em ter trem, ter metrô, mas infelizmente não é prioridade do governo do estado de São Paulo. Ô, Uriel, e o pedágio? O que você acha do pedágio da Raposa? Aqui no comecinho aqui ia ter um pedágio em Cotia. Mas aí, através das manifestações, tem um vereador falando aí que ele que conseguiu barrar e tal, mas não, a gente sabe que foi por conta da manifestação, que o governo só vai na base de manifestação. Teve uma manifestação grande aqui na Raposo e o pedágio foi bloqueado, mas tá lá. A qualquer momento pode ligar. Como é que você vê esse negócio do pedágio? O pedágio é a cidade inteira. E acrescento uma coisa, Uriel. Por exemplo, você vai viajar para Piracicaba, você olha para o lado da estrada, o que você vê? Plantação, mato, você vê pasto, né? Agora, você está na Raposo Tavares, você olha para o lado, o que você vê? Bairros. Ou seja, as pessoas, para ir para trabalhar, para visitar um parente, para ir no mercado, vão pagar pedágio, né? Exatamente. Não, exatamente. Eu acho que assim, primeiro, quando a gente fala da Raposo, esses pedágios eles estão sendo colocados numa linha de arrecadação para conseguir, inclusive, custear essa obra da Nova Raposo, né? Para mim isso está muito claro. Vem com esse papo de free flow, né? Exatamente, que é aquele pedágio que você nem vê, né? Você só vê lá no dia que chega na sua casa lá. Então, tudo isso acontece. Mas essa é a lógica que precisa ser mostrada, né? Quem vai pagar, né, a obra? Quem que vai pagar o pedágio? As pessoas que passam pela Raposo todos os dias. Para quem é a obra? Para empresas e caminhões que vão buscar fazer esse escoamento. Então, assim, é importante mostrar que é o quê? E isso eu tenho convicção. A obra da Nova Raposo não vai melhorar o trânsito da Raposo, porque já está provado, em diversas cidades do mundo mostraram que você expandir rodovia, aumentar a faixa, ela só vai levar a mais carros passarem por ali, porque a demanda vai aumentar por ali. Você precisa investir em transporte público. Então quem paga serão essas pessoas que passam todos os dias, que vão trabalhar, que vão estudar, que passam com seus carros, mas a obra ela vai ser voltada para escoamento de mercadoria para quem vai para o sul, né, que vai cair lá na Regis Bittencourt, né, depois do Rodoanel, ou de quem vai para a cidade de São Paulo. Então eu considero absurdo, mas um dos absurdos do governo do Tarcísio de Freitas. Né? E é um contrato absurdo, né, que se não atingir a meta, o governo paga, né? Exatamente. Tem uma meta de passagem de carro, que se o governo não atingir aquela meta, o governo...
Exatamente, então dá para O cara nunca perde, né? Então dá para ver que é isso, né? Já se conta com um custo, né, que vai ser colocado pelas pessoas que passam por ali todos os dias. Então, assim, é uma situação absurda. Uriel, vamos falar um pouquinho de conjuntura nacional? A resposta do governo ao tarifaço acabou fortalecendo um pouco o Lula, né? O discurso dele na ONU, e mais essa isenção até quem ganha R$5.000 por mês do imposto de renda. Acredito que a maioria das pessoas ganha até R$5.000 por mês, se você fizer uma estatística, né? Ou seja, existem alguns fatos que estão fortalecendo o Lula. Estão gerando uma espécie de vento a favor que há um tempo atrás estava contra, né? Queria que você comentasse um pouquinho esse momento da conjuntura, as eleições do ano que vem. Eu considero que, primeiro, né? Eu acho que está mais que provado, inclusive pessoas que não gostam do presidente Lula falam isso, que ele é um líder extremamente habilidoso, né? Na maneira como ele trabalha a gestão dele, na maneira como ele vem conduzindo essa presidência. Eu acho que tiveram acertos muito grandes, né, para essa questão de ter esse vento favorável, mas é um vento favorável que eu digo que muitas vezes o governo Lula, o governo federal foi lá e girou o ventilador para esse vento favorável melhorar também, porque a gente vê primeiro essa mudança na comunicação, né, do governo federal, que já vinha realizando muita coisa, mas eu acho que não vinha conseguindo fazer com que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Eu acho que tudo isso é muito importante. A gente tem a troca, por exemplo, do ministro Padilha, que estava nas relações institucionais, vai para o Ministério da Saúde, consegue mostrar programas fundamentais que vêm sendo realizados em todo o Brasil, como a questão das ambulâncias que foram para quase todas as cidades do Brasil, a questão do Mais Especialidades, né, que é um programa super importante, onde os hospitais privados que têm dívida, hospitais privados que têm essa disponibilidade vão conseguir prestar o serviço público com investimento, né, do governo federal. Acho que tudo isso vai ser super importante. E tem essa resposta, né, que aí é realmente a importância de você ter um líder que não abaixa a cabeça, né? Acho que o Trump, ele foi enganado, né, pela família Bolsonaro, porque o que tentou se mostrar para ele é que existia um movimento nacional pela anistia de Bolsonaro e que as pessoas estariam desse lado e tal. E ele viu agora que isso não aconteceu. Então ele teve um movimento, né, equivocado, onde o Lula foi lá e peitou e falou, não é assim, você não vai interferir nas coisas que vão acontecer aqui, né? Mostrou-se mais uma vez que a direita brasileira, né, que vem de um discurso nacionalista, não tem essa atuação, né? A direita brasileira que vai para uma manifestação e que levanta a bandeira dos Estados Unidos, que muitas vezes fala mais de Israel e dos Estados Unidos do que do próprio país, vem com esse discurso a todo momento. E eu acho que, além disso, o governo Lula conseguiu resgatar a importância da bandeira brasileira não ser uma bandeira polarizada, né? Não ser uma bandeira da direita, nunca foi, na verdade, mas eles tentaram fazer isso. Então, uma bandeira unificada de todo o país. E porque, assim, na linha econômica, por isso que eu falo essa questão do ventilador, porque, assim, na linha econômica, nós tivemos, desde ali, acho que o começo do segundo ano de governo, inflação controlada, tinha um problema muito grande de inflação de alimentos, que melhorou há pouco tempo, mas a inflação estava controlada, um menor nível de desemprego da série histórica, e além disso, a gente tinha um processo de crescimento do PIB acima das expectativas. Então, o processo econômico nacional, ele já vinha numa linha de crescimento. Só que hoje, principalmente por conta da comunicação, das redes sociais, é o que eu falo, né? Às vezes pouco importa o que é feito, é mais importante como é comunicado, né? Infelizmente. Acho que é a lógica onde estão feitas as redes sociais. Eu acho que o governo Lula conseguiu avançar em pontos importantes para ter esse crescimento. Hoje estou muito tranquilo com a reeleição do presidente Lula, será meu candidato, vou assumir essa bandeira por ser representante do governo Lula aqui em toda a região, e eu acho que isso deve acontecer. Uriel, a educação, amanhã é dia dos professores, dia 15, né? Como é que você vê aí? Como é que está a educação do Imbu? Como é que estão os professores do Imbu?
Estão sendo bem tratados? Cara, eu acho que primeiro, assim, quando a gente olha para educação, é uma pauta que eu tenho muita proximidade, né? Eu venho de uma família de professores, meu pai de educação física, minha mãe de história, meu irmão é professor de geografia, a gente tem muito professor na família. A gente entende que no âmbito estadual esse processo de desvalorização ocorreu, né, bastante tempo. E no âmbito municipal, eu acho que os professores de Embu vêm encarado algumas lutas que não vem tendo êxito, principalmente por conta do governo municipal não priorizar, né, essa questão. Então, por exemplo, a gente teve o desafio, por exemplo, no ano passado, dos servidores públicos, dos professores, de terem uma valorização em seus salários, e assim, a valorização era uma valorização inflacionária, né, só para uma reposição do que já era o valor de salário deles. Isso não aconteceu, então acho que a gente tem esse processo de desvalorização, e a gente tem, principalmente nas cidades, equipamentos públicos sendo tratados de maneira deixado de lado, né? Não sendo prioridade. Então, baixo investimento nas escolas da cidade, eu acho que uma dificuldade muito grande. A gente tem acompanhado, né, as escolas, tem feito fiscalização, e é esse o cenário que acontece, né? Um cenário que aconteceu, por exemplo, na cidade, é que faltavam ali inspetores para cuidar de pessoas com deficiência, né, de crianças com deficiências. E a Prefeitura de Embu abriu um processo de contratação, de pessoas que não tinham experiência para lidar com esse público e não vem dando certo. Então, a partir do momento que não se tem uma análise técnica, pessoas que entendem do assunto, se priorizam o assunto, se investem no assunto, o problema ele vai persistir. Uriel, existe uma tradição no PT que até deu certo de implantar orçamento participativo em alguns municípios, né? Porque a gente vive nesse esquema de democracia representativa, mas quando você tem alguma democracia participativa, você melhora toda a aproximação da população com o Estado, com a Prefeitura. Acho que nas cidades isso é mais evidente. É possível implantar orçamento participativo no Embu? Como é que foi a experiência passada? Como é que você vê a implantação neste momento? Aproveitando esse gancho, em Cotia foi feito várias reuniões e tal, vai ter o orçamento participativo. Não sei como vai ter. Sim, eu queria complementar. Como legal, é que é isso aí? Legal demais. Assim, Embu viveu uma experiência muito legal, né, de orçamento participativo nessa linha do que eram as gestões do PT em todo o Brasil, né? Então, isso aconteceu em várias cidades. Embu não é exceção desse processo. Eu tenho cidades como referência onde o orçamento participativo ele acontecia até poucos anos atrás, como Araraquara, né? Onde, porque assim, o que é o orçamento participativo? São as pessoas de diversas regiões, então se divide a cidade em diversas regiões, se define o orçamento com essa divisão, então se prioriza ali primeiro as questões temáticas e depois as questões regionais. E aí, a partir daí, se consegue fazer uma divisão e fazer com que as pessoas, né, que têm apreço pelo aquele tema ou pelaquela região, né, que moram ali naquela região, priorizar o que é importante para elas no dia a dia, né? Então, muitas vezes, o orçamento público é limitado, né? Então, se tem a possibilidade de reformar uma escola, de melhorar um campo de futebol, de fazer alguma coisa nesse sentido. A própria população se organiza para conseguir fazer essa definição. Eu sou um adepto do orçamento participativo, acho que ele precisa de atualizações, mas ele é uma ferramenta fundamental, né, da da gestão pública. Acho que as pessoas têm cada vez mais participado da política. Acho que é fundamental que as pessoas entendam que através da política que acontece tudo, né, dentro da sociedade, o preço do seu salário, o quanto você paga de energia, quanto você vai gastar na sua roupa, tudo. Então, eu acho que quanto mais as pessoas participarem do processo político, é melhor e mais saudável para a democracia brasileira e estadual, municipal. Queria tocar num assunto. A cidade do Embu das Artes é uma cidade, de maneira geral, com muita pobreza. Tem uma população maior que Cotia, um orçamento menor que Cotia, né? E queria que você comentasse sobre o que a Câmara Municipal pode fazer para garantir que haja políticas de inclusão social para essa população, né? Eu acho que primeiro, acho que essa comparação ela é bem importante. Embu vem tendo um crescimento de população, né, nos últimos anos, já vai bater aí mais quase 300 mil habitantes,
mas também vem tendo um crescimento de arrecadação. Hoje em Imbu tem uma arrecadação anual de quase 1,4 bi, né? Não é uma arrecadação absurda quando você olha em termos de arrecadação per capita, mas é uma grande arrecadação. Isso é importante se dizer, porque muitas vezes são as desculpas que nós ouvimos da gestão pública e até dos vereadores nas discussões dentro da Câmara de Vereadores. Imbu das Artes hoje tem orçamento para conseguir desenvolver programas, talvez não todos, mas tem orçamento. A Câmara de Vereadores, primeiro, né, nós, em 10 sessões lá, nós conseguimos aprovar 14 projetos de lei, né? E hoje, né, é fundamental que nós consigamos executar esse projeto de lei. Vou dar um exemplo. Um projeto de lei que nós colocamos na Câmara de Vereadores, que é um programa de transparência na saúde municipal. Uma das principais queixas que nós ouvimos da saúde municipal é, primeiro, a dificuldade de marcar um exame, a demora que você tem para fazer um exame, uma consulta e tal. E aí, muitas vezes, as pessoas elas não têm as informações, né? Pô, se eu tô numa fila, em que posição que eu tô nessa fila, né? Qual que é a expectativa, né? De tudo isso. E isso foi aprovado ainda da Câmara de Vereadores. O problema é que muitas vezes nós barramos numa questão sempre jurídica, né? Do que o legislativo está invadindo na ação do executivo, de toda essa questão. Mas Imbu, eu acho que primeiro, já teve programas que são fundamentais falados, né, para a população que não foram executados. Por exemplo, o programa de tarifa zero, que foi falado pelo atual prefeito na gestão passada, nessa gestão, e não foi executado até agora. Você pega uma pessoa que usa o transporte aí todos os dias, então vai gastar aí um pouco mais de R$10 por dia. Se ela usar ali 20, 23 dias, são quase R$250 por mês. Então, acho que isso abre espaço dentro da renda das pessoas, principalmente as pessoas mais carentes, né? Acho que são programas fundamentais. E, além disso, ter programas habitacionais dentro da cidade, programas habitacionais que consigam fazer e alocar as pessoas em locais onde elas tenham qualidade de vida, onde não tenha risco, né? As pessoas já morreram em Imbu das Artes por conta de desbarrancamento, de chuvas muito fortes, e eu acho que toda essa questão é muito importante para a cidade, né? Você olhar para essas temáticas sempre através de um olhar de quem mais precisa. Nós tocamos uma luta há pouco tempo atrás, que foi uma luta de pessoas que estavam numa ocupação e que foram tiradas desse local sem nenhum tipo de aviso prévio, pessoas realmente que não tinham condições de ter uma moradia digna, e foram tiradas de lá pela Prefeitura de Imbu das Artes, juntamente com a GCM, sem ter um destino adequado, sem ter aviso, e simplesmente foram colocadas na rua e falaram se vira. E não é dessa forma que a gente vê a política. Então a política, para quem mais precisa, tem que sempre ser a prioridade de qualquer pessoa que esteja na frente de qualquer instituição pública, na minha opinião. Uriel, eu sempre fui pro Imbu para passear, conhecer e tal. E esse tempo atrás eu vi que tá tendo uma mudança grande. A Imbu não é mais cidade turística, tá quase perdendo ali aquele glamour que tinha, daquele pessoal que fazia tela, que vendia aquelas coisas ali. Eu vi mais bar, vi mais os bares avançando ali na calçada e tal. Cara, eu queria que você falasse sobre isso, cara. Essa é uma questão muito, muito triste, bem alarmante da cidade. É uma luta que a gente tem tocado, principalmente junto com... Mas continua sendo turística. É uma cidade turística, com certeza. Mas assim, vamos lá. Se o processo que está acontecendo hoje continuar, tá no caminho para deixar de ser. E por quê que eu tô dizendo isso? Perde verba. Primeiro, exatamente. E aí a outra questão, você precisa ter na cidade uma priorização da classe artística e do que faz a cidade ter um diferencial. Porque qual que é a grande discussão lá em Imbu? Você tem os expositores, você tem os bares, você tem todos os locais lá. E aí existe essa disputa, né? Pô, até onde os bares vão colocar suas mesas, até onde os expositores vão ficar, toda essa dificuldade. O que eu falo sempre é o seguinte, as pessoas vão em Imbu para apreciar a arte, para ver tudo isso, e elas acabam indo para os bares, almoçar, comer, tomar cerveja, normal. Agora, a pessoa que, por exemplo, é da capital, se for para ela só tomar cerveja, ela fica na capital, né? Então, assim, a partir do momento que se deixar de priorizar a classe artística da cidade, você começa a ter um problema muito grande. Então, Imbu tem que continuar sendo das artes, as pessoas que vão até lá têm que olhar isso, né, na cara. Existe uma disputa muito grande na cidade. Nós encabeçamos e defendemos que os expositores têm que ser priorizados na Feira de Imbu das Artes. Hoje, se você perguntar em alguns lugares, as pessoas reconhecem muito mais Imbu das Artes e o Centro Histórico por venda de animais,
né? Venda de roupa, muitas vezes, do que propriamente pela questão cultural, né? Pela questão de artesanato, que é o carro-chefe da cidade há muitos anos. Então, assim, esse processo tem que acontecer, inclusive com priorização do setor público. São projetos que a gente tem encaminhados na Câmara, que estão tramitando, que vão caminhar nesse sentido, mas é uma pauta nossa também. Uriel, vou te fazer uma última pergunta. E, claro, teremos palavras finais aí do Valtão, sua. Seguinte, quais são seus projetos futuros na política? O que você pretende fazer no futuro, para o ano que vem e para o futuro posterior ainda, em relação a candidaturas, projetos pessoais? Queria que você... O microfone é seu. Boa, obrigado. Cara, acho que primeiro, o nosso foco hoje, nosso trabalho, é de primeiro, honrar todos os 1.470 votos que nós tivemos em Budas Artes. Acho que isso é fundamental para a gente continuar fazendo o trabalho e honrando essas pessoas, para que essas pessoas reconheçam o nosso trabalho e se orgulhem, né, do voto que elas deram na eleição. Eu acho que tem uma outra coisa importante, que é a eleição do ano que vem, que é uma eleição dos deputados federais, estaduais, senador, presidente, governador. Então teremos muitos pleitos e nós estaremos aí na linha de frente dessa eleição para reeleger o presidente Lula, para reeleger alguém do campo progressista no estado de São Paulo. Estaremos na luta e pela toda a importância de eleger Rosângela deputada estadual, né? Será a minha deputada estadual, se assim ela quiser, né? Se for candidata, será a minha deputada estadual. Então, é fundamental que nós elejamos um Congresso que esteja ao lado da população brasileira. Hoje nós tivemos diversos ataques à democracia brasileira, né? E a questão, por exemplo, né? Na semana passada nós tivemos o processo que era uma taxação dos super ricos, das bets, e que o Congresso Nacional derrubou. Outro dia o Congresso Nacional, ele aprovou o regime de urgência da PEC da anistia. Então nós precisamos ter deputados alinhados, primeiro, à prioridade da população brasileira, que não é o que eles têm feito. Então acho que tudo isso é muito importante. Hoje nós trabalhamos para ter um bom mandato. Acho que se assim entender o coletivo do qual fazemos partes, devemos disputar a próxima eleição para vereador. Acho que não tem por que ter toda essa pressa. E é isso, cara. Eu não tenho grandes pressas. Eu acho que as coisas têm que ser avaliadas de 2 ou a cada 4 anos. E quando você faz parte de um coletivo, as decisões são muito mais gerais do que individuais. Então eu tenho muita tranquilidade, até pela pouca idade, hoje que a gente pode ir sentindo aí como que as oportunidades acontecem, inclusive quando nós temos outras pessoas que estão mais preparadas do que a gente, né, para disputar pleitos, como foi a Rosângela para prefeita, como é a Rosângela agora para deputada estadual. Eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Uriel, eu queria fazer a última pergunta também. Eu falei, como é que você vê? Eu tô vendo essas invasões aí de bolsonaristas nas faculdades, você que vem de escola pública, faculdade pública, como é que você vê essas invasões aí de faculdade bolsonaristas xingando, uma briga danada nesse meio de faculdade aí? Cara, tem acontecido da muito, USP, né? Principalmente. Tem acontecido muito. Eu acho que primeiro vai muito nessa lógica do que é a rede social hoje, né? Essa coisa da divisão das pessoas em bolhas ali. Então, o que ele vê ali? Esse cara que entra numa faculdade, vai discutir com as pessoas e tal. Ele acha que... Pra gravar, né? Ele acha que ele vai conseguir ter mídia, né? Ele vai comprar uma briga com alguém e tal. E o maior erro das pessoas que são contra essas pessoas que fazem isso é justamente ir pro confronto, porque a partir isso que eles querem. A partir daí é o que eles desejam, né? Assim, uma coisa que eu acho interessante é que a universidade pública, federais, estaduais, elas têm pesquisas importantíssimas na área médica, de saúde, tecnologia, a USP, a Unicamp, as federais, principalmente na pós-graduação entre os pesquisadores, né? E são benefícios para a sociedade fundamentais. Para mim, que eu sou da área da saúde, são importantíssimos. Mas esse pessoal da extrema-direita, eles vão na graduação conversar com alunos imaturos, né, o pessoal do primeiro ano, e ficam discutindo, e procuram passar para a população que a faculdade é bagunça, que é festa, que é droga, não sei o quê. Ou seja, eles sabem
é uma questão um pouco de má fé. Ele sabe da importância da pesquisa para a saúde, para a tecnologia que é feita na universidade pública. Só que eles vão discutir com alunos imaturos do primeiro ano, que estão lá no centro acadêmico, né? E procuram fazer aqueles cortes para jogar na internet, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, algumas pessoas se deixam levar para esse tipo de coisa, né? Se enganam, né? Se iludem. Totalmente. Ó, e tem uma coisa que, assim, eu pude constatar, né? Eu estudei na UFSCar, uma das universidades mais antigas federais do Brasil, no curso de Economia, que é um curso muito ligado à política. É totalmente mentira essa coisa de que na Universidade Federal, na Universidade Pública, só tem esquerdista, né? Nós temos pessoas que estão mais próximas à esquerda, tem pessoas que estão mais próximas à direita, tem pessoas que muitas vezes não ligam para a política, como tem pessoas em todos os lugares da sociedade. Tá. Então, acho que assim, a primeira coisa é isso. E a segunda coisa é o seguinte, se eles querem fazer todo esse processo de denúncia e tal, e aí é uma lógica que a gente precisa aprender, né? Porque a lógica da rede social, ela pede isso. Eles têm que fazer sozinhos, porque sozinho eles não terão essa repercussão. Só terão essa repercussão quando as pessoas realmente se incomodarem com aquilo e aí começar aquele embate, e aí é isso. Numa lógica de rede social, isso vai acontecer, vai dar visualização, isso vai aumentar e no final isso vai dar voto, né? É isso que é o mais importante. Porque aquela pessoa que ela não era ninguém politicamente, vamos dizer assim, ela vai começar a ser a pessoa que combate os esquerdistas, né? Vamos dizer assim. E aí essa pessoa que combate os esquerdistas, ela começa a ter um público, né? E ela não tem pauta nenhuma. Vejam que ela não tem pauta nenhuma. Ela é simplesmente a pessoa que combate outras pessoas, né? Então, tudo isso acontece. Eu acho que é um processo absurdo, mas que vem muito dessa lógica de rede e um processo que, somente a esquerda brasileira, tem que amadurecer. Acho que você falou um termo muito bom aí. Queria agradecer, Uriel, mais uma vez, agradecer o Otávio, ao Max, pelo apoio aí, pela força para trazer você aqui. Sei que você tem muitos afazeres como vereador. E agradecer e dizer que para você que o microfone é seu, você pode falar o que você quiser e o repórter pode estar à sua disposição. Muito obrigado pela presença, venha sempre. Valeu. Venha sempre, foi uma ótima entrevista, é muito bacana entrevistar uma pessoa esclarecida, uma pessoa idealista. Espero que a gente tenha mais políticos como você, Uriel. Perfeito, então obrigado Alfredo, obrigado Walter, toda a equipe aí, Repórter Regional, Repórter Pod. Para mim é uma felicidade estar aqui com vocês. Chamar as pessoas aí para me acompanharem também nas redes sociais, meu Instagram, Uriel Biazin, né? Hoje é nosso principal instrumento de prestação de contas para as pessoas, são as redes sociais. Então nós divulgamos lá todo o nosso trabalho, tudo que a gente vem realizando, e dizer que estou à disposição, tá bom? Quando vocês quiserem, a gente vem sempre aí. E o Repórter Pod vai estar no Repórter Regional, no YouTube, no TikTok, Maravilha. No Instagram, em todas as redes sociais. Sigam aí, hein? Repórter Pod, por favor. Um abraço. Ok. Valeu. E é isso, gente. Fique com Deus. Esse foi mais um Repórter Pod.